Irmãos, vamos lá, Marcos, livro de Marcos, capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Livro de Marcos. Irmã Vânia, depois o irmão Valdir quer um envelopinho daquele. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Marcos está no Novo Testamento, fica depois de Mateus, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Aí a pessoa pega a Bíblia, estou falando em Marcos, tá lá no início da Bíblia, no início, abriu, né? A gente tem que ajudar os irmãos, né? Marcos 4, 35 diz assim, ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra banda. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que o vento e o mar obedecem a Deus? Antes de nós conversarmos aqui sobre o que nós lemos, fica uma perguntinha que precisamos fazer constantemente, e eu gosto muito de fazer essa pergunta. A pergunta é: vocês conhecem Deus verdadeiramente? Conhecem? Vocês conhecem muito bem Deus? Então, uma vez eu fiz uma pergunta, uma irmã lá do fundo da igreja disse: eu conheço! Eu falei para ela: você tem certeza? Então, quando tiver na aprovação, eu quero ir na tua casa, tá? Para ver como é que você vai se comportar. Se você conhece Deus, eu vou ver o seu comportamento. Porque é muito fácil, irmãos. Espero que não caia. É muito fácil. É porque eu nem colocar aqui, irmão, porque ainda o púlpito ainda não foi feito, entendeu? Aí tem que usar isso aqui, entendeu? Porque o púlpito ainda não foi feito, ainda não veio ainda para a igreja, entendeu? Então eu tenho que colocar ele aqui, tá, irmão Valdino? Você entendeu, né, irmão Valdino? Tudo bem. E é muito fácil a gente dizer que conhecemos Deus quando está tudo bem, quando as coisas estão muito bem. A adversidade, na verdade, ela é uma forma de não mostrar para Deus que Deus não precisa ninguém provar nada para Deus. Mas a adversidade, ela pode mostrar para nós mesmos se nós verdadeiramente conhecemos ou não a Deus mesmo. É ali que nós vamos conhecer nós mesmos, né? Em Jeremias 17:9, ali Deus faz uma interrogação para todos nós. O coração é perverso e enganoso. Aí eu vejo, sabe como Deus abriu essa mão e disse: quem o conhecerá? É como Deus falasse para mim, para todos vocês: se vocês conhecem o coração de vocês mesmos? Alguns diziam que sim, mas a verdade é que ninguém conhece o coração nosso. O coração
coração, às vezes, ele nos surpreende com certa atitude que viemos tomar. Nós vamos, às vezes, tomar atitudes que a gente nem esperava que viéssemos a tomar. Mas é assim que funciona o negócio. Nós não conhecemos o coração. Aí no versículo 10, no capítulo 17 de Jeremias, ele fala: eu, Senhor, conheço o esquadrinho, o coração de vocês e provo os pensamentos para dar o que vocês esperam. Quando ele falasse assim, olha, vocês têm o que vocês estão no coração de vocês. É por isso que esse negócio fala assim: eu não mereço isso. Já ouviu falar isso? Eu não mereço passar por isso, porque eu estou passando por isso, eu não mereço. Quem disse para você que você não merece? Quem disse que eu não mereço passar pelas minhas adversidades? Deus conhece meu coração. O coração, ele é a fonte do pensamento, das emoções e da vontade. Então, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você quer, está no seu coração. Então, Deus, quando você vai chegar a Deus e falar com Ele vai falar não o que você fala, não o que você vai esboçar com os seus lábios, mas o que está dentro do seu coração. Para os irmãos que estão aí vendo, assistindo a escola bíblica, vai entender o que eu estou dizendo. Eu não vou dar aula aqui não, tá? Se quiser, vou lá pro canal. Tudo que eu estou falando aqui, eu expliquei lá no canal. A de hoje mesmo, ela é fundamental, a aula de hoje. Então a gente precisa olhar um pouquinho para nós. Os discípulos aqui, irmãos, eles eram pescadores. Alguns deles. Pelo menos alguns deles eram pescadores. E pescador, você é pescador, irmão Valentino? Não? Você é pescador. Pescador aqui é só Marco, né? Não, se um pesca lá, uma peixaria lá. Pegou na peixaria lá, ele compra lá, aí ele chega em casa, aqui! Aí, Márcia, aqui, meu amor, peguei o peixe, pegou nada, ele comprou a peixaria. Pescador, geralmente, ele tem experiência no mar. Ele conhece o vento, não é isso mesmo? Ele sabe que aquele vento ali não é bom. Hoje eu não vou pro mar, não. O mar não tá para peixe. Tem até esse ditado, né? Ele conhece tudo. Então eles eram experientes, ou pelo menos alguns deles eram experientes. E agora eles se deparam com um vento diferente do que eles viviam anteriormente quando iam fazer as suas pescarias. E de repente eles entram ali e o vento abate o barco e leva, eu imagino, o barco para lá, o barco para cá, porque uma vez eu já passei por isso, né? Um dia eu fui para Jaganu, irmão Marcos. No percurso do caminho, parecia que o negócio ia lá embaixo e subia. Uma coisa horrorosa, irmãos. É uma coisa horrorosa. Quem não passou, espero que nunca passe por isso. Eu passei, mulher geralmente não tem jeito, tem que gritar, né? Uma gritaria de mulher dentro do barco. E eu ali, sem gritar, mas com muito medo. Realmente é horroroso. Isso, o vento sudoeste que fala, isso mesmo, Marcos? Sudoeste, né? Ele veio lá e o barco subia e o barco descia. Aí quando descia, parecia que a água ia entrar. Aqui, aparentemente, que eu observo aqui, eu não estava lá para ver isso, mas parecia que o negócio era pior do que eu já vi, do que o Pedro também, você que já passou por isso já viu. Porque os pescadores lá têm experiência, isso aí é café com leite para eles. Mas para esses aqui, não era café com leite. O negócio estava difícil.
E o barco começou, e o vento começou, o temporal começou a bater no barco. Mas é sempre de todas as formas, antes da adversidade, Deus sempre tem uma palavra. Sabia disso? Antes da adversidade, antes de qualquer um de nós aqui passarmos por adversidade. Eu me lembro uma vez, deixa eu contar isso aqui para os irmãos. O irmão chegou para mim e falou para mim assim: irmão Wagner, eu sonhei com o irmão. Eu tenho medo quando as pessoas falam isso comigo, né? E quando eu sonho é porque Deus quer revelar alguma coisa, né? Eu sonhei com o irmão, que viu um vendaval tão forte na vida do irmão, que o irmão se segurava no poste, porque se não segurasse no poste, o vendaval te levava. Eu até brinquei, pô, eu acho que isso porque eu era 10 quilos mais magro do que eu sou hoje, né? De repente eu brinquei com ele, mas eu pensei assim, rapaz, vem chumbo grosso pra mim. Vem chumbo grosso. O bicho vai pegar pro meu lado. Irmão, sem brincadeira. Ele me contou isso, eu não lembro se foi uma semana ou 15 dias. Eu sei que foi o máximo 15 dias. O bicho pegou pro meu lado. Passei por um momento muito mais difícil que você possa imaginar na vida de alguém. Foi muito difícil. Venci, porque Deus era comigo. E se cumpriu também o meu sonho, né? Eu segurava no pote e o vendaval não conseguia me levar porque eu estava agarrado no pote. O pote ali era Jesus. Depois que eu vou entender tudo isso. Então Deus, antes de qualquer adversidade que venha ao nosso encalço, ao nosso encontro, Ele certamente vai avisar. Amós, capítulo 3, versículo 7 diz assim: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os teus servos, os profetas. Nada vai acontecer antes que Deus avise. Deus vai avisar. Mas pastor, aí talvez, não sei você, ou você que vai me ouvir, ou que está me ouvindo, também vai me perguntar: pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo naquela luta que eu passei. Ele falou. Eu te garanto que Ele falou. É você que não deu importância. Sabe que às vezes o que acontece com a gente? A gente se deixa levar desapercebidos pela vida. Não presta atenção no hino que é cantado. Não presta atenção na palavra que é pregada. Não presta atenção no vídeo que você vê. Talvez você foi lá e viu que vídeo. Irmãos, tem músicas que eu estou aqui sentado, às vezes o Silvio, os irmãos estão cantando, e Deus está falando comigo. Eu estou ali assim, ó. E às vezes eu fico ali sentado aqui e dialogando com Deus. Porque aí tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Para gente poder estar ciente de que Deus está falando com você. É igual sonhos. Né? Preparar para que o sonho. Porque esses dias atrás, eu tive um caminhão de sonhos. Não entendi nada no sonho, nem lembro o que eu sonhei. Mas fiquei ligado. Né? Mesmo que eu não me lembrava do sonho, mas eu fiquei ligado. Alguma coisa vai acontecer. Então eu tenho que ficar aqui, me preparar espiritualmente, orar espiritualmente para Deus, preparar meu coração para que, caso alguma coisa aconteça, eu já esteja com o meu coração preparado para poder suportar. E mesmo assim, ainda, no dia que eu recebi uma determinada notícia, fiquei chateado. Passei ali alguns minutos, algumas horas chateado, mas depois eu me recompus e disse: não, Deus está no controle. E usou outras pessoas para dizer assim: calma, Deus está no controle. E eu levei uma boa, e estou na boa até hoje. Feliz da vida, praticamente. Aquilo que eu achava que seria maldição, ou que quiseram me maldiçoar ou prejudicar, a compensação veio em dobro, veio bênção. É assim, tá? A gente tem que saber lidar com a adversidade.
E Deus sempre vai avisar para a gente. É porque tem que ir para os cultos ligados, tem que ir para ver um vídeo ligado, ou escutar um hino ligado. Jesus falou assim no versículo 35, vamos passar para outra banda. Mas Jesus está tranquilo, mano. Ele falou que ia passar, ela passava. O que ele fez? Alguém tranquilo, o que faz? Vai dormir. Não é verdade? Que Jesus fez. Ele já deu a notícia que ele ia passar para outra banda e foi dormir lá no barco. Mas enquanto ele dormia, veio o vendaval. E ali os discípulos talvez não se ligaram no que Jesus tinha dito e começaram a se desesperar. Olha o que ele disse para o Senhor: Mestre, no versículo 38, Mestre, o Senhor não te importa com que perecemos? Essa pergunta aqui ela é visível em muitos lábios hoje. Quantas vezes, talvez nós já dissemos isso, né? Escuta, mas, Senhor, você se importa comigo não, Senhor? Olha só minha vida, olha só, assim, Senhor, o Senhor vai ter misericórdia de mim, Jesus. E Jesus disse: você vai vencer. E às vezes a resposta que Jesus deu aqui aos discípulos é a mesma que está dando a todos nós. Porque vocês estão medrosos por quê? Aonde está a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Cadê aquilo que vocês falaram um dia? Que quando o pastor Wagner chegou lá, ele disse: vocês conhecem a Deus? E você disse: eu conheço Deus Jeová. Você falou que conhecia-me. E agora está aqui amedrontado, está aqui desesperado, porque aconteceu aquilo. Cadê a fé? Cadê a fé? Vamos pensar um pouquinho o que o autor dos Hebreus disse sobre fé. Ele falou que a fé é a prova do que nós não vemos e a certeza que vamos receber. Né? Você não vê. Você sabe. Por que você sabe? Porque Deus falou contigo. Se Deus falou, é só nós esperarmos. Mas aí, no versículo 6, ainda de Hebreus 11, fala que há uma impossibilidade de nós agradarmos a Deus se não tivermos fé. Ele fala: é impossível agradar a Deus sem fé. E crer. Porque todo aquele que se aproxima, olha só, você conhece Deus, está próximo de Deus, está pertinho de Deus mesmo. Vocês têm certeza que vocês estão muito coladinhos com Deus? Então escuta aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele existe. A existência de Deus eu creio que Deus é comigo, que Ele tem o controle da minha vida e que também Ele é o recompensador dos que creem. Ele vai te recompensar. A fé tem uma recompensa, meu amado. E se você não crê em Deus, você não vai ser recompensado nunca. Quantas pessoas hoje não conseguem prosseguir? Tem aquela canção que eu cantei aqui domingo passado. Foi domingo? Pai, como eu confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é o galardão. Não vou ler tudo aqui agora. É o que recompensa a gente. Não vou ler aqui agora, depois eu lembro de novo. Entendeu? E tu estás bondoso. Queridos irmãos, o que está faltando para a igreja hoje é ler Bíblia. E não somente ler como livro histórico, como livro doutrinário,
Mas ele é um livro. Lê esse livro como fosse Deus falando com você. Olha como é que ele falava com os antigos, com os homens da fé. Abraão, Moisés, o próprio Jacó. Ele sabia que a única forma de resolver o problema dele é Deus o abençoando. E ele passa uma madrugada toda lutando com o anjo. E aí você quer bênção, certo? Quer sair do problema, certo? Mas quantas vezes você fala com Deus? Você faz devocional com Deus? Ou aqui devocional é isso que você faz com Deus? Alguns devocionais são mais ou menos assim. Aí lê um versículo bíblico, tal. Senhor abençoa minha vida, acabou, agora eu vou fazer minha vida. Não. Devocional é uma conversa de mão dupla. Você fala com Deus, agora você vai aguardar Deus falar contigo. O certo é levantar da oração só quando você tiver certeza que Deus falar contigo. Essa é o certo. Não é levantar rápido. Não. É por isso que nós temos que ter calma quando formos orar. Deus quer falar com você. Deus também quer te avisar logo o que vai acontecer no sentido, vai acontecer na sua vida. Deus quer auxiliar, Deus quer te dar um aviso, mas às vezes a gente fica tão tumultuado com o nosso dia a dia que nós não conseguimos perceber os avisos de Deus. Porque se os discípulos estivessem atentos no que Deus falou aqui no versículo 35, eles teriam dito, não, ou vai com vento, sem vento, a gente vai chegar do outro lado. O que ele responde? Senhor, tu não importa que vamos perecer aqui, vamos morrer aqui, Senhor, você não importa, eu estou dormindo, enquanto todo bicho capeludo está dormindo aqui. Quer ver um caso que eu já peguei aqui, mas eu quero relembrar os irmãos. Pedro, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Olha como é que é fé. Olha o que é fé. Escute só, hein? Vocês querem dizer o que é um homem ter fé? Pedro e Tiago foram pegos por Herodes. Tiago foi morto e Pedro foi preso para aguardar o dia seguinte para poder ser morto também. A igreja ficou orando e Pedro, uma pessoa desesperada, irmãos, eu tenho que sempre mencionar isso. Uma pessoa desesperada, ela não vai dormir, vai. Eu vou morrer. Amanhã, eu vou morrer. Deus, cadê o Senhor? Oh Deus, por favor, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Eu vou morrer amanhã, Deus. Pedro tirou a capa com muita calma, forrou a capa. Não, é claro, eu vou dormir nesse chão. Forrou a capa. Pegou tudo lá, colocou no cantinho, tirou o peso para poder dormir todo ornamentado, né? Tirou o peso da roupa e foi dormir. Irmãos, o anjo tem que acordar Pedro para tirá-lo da prisão. Não foi Pedro que acordou, não. Foi o anjo. Pedro, acorda! O que você quer? Bora, pega essas coisas aí. Tá, calma aí, tem que pegar. Pegou. Ele foi. Quando chegou lá fora, que ele foi entender o que estava acontecendo. Aí que ele foi lá para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Entendeu? Isso é fé. Fé é dormir na adversidade. Fé é você saber que as coisas estão lá fora conspirando contra você, mas você sabe que Deus já tem controle. Então não preciso me preocupar. Não preciso me expressar. Eu vou dormir. É fé. Isso é fé. Mas por que Pedro fez isso?
Porque Pedro conhecia Deus, conhecia Jesus. Quem conhece Jesus, ele dorme na adversidade. Quem conhece Jesus, não vai ficar assim assado, nervoso. Às vezes eu falo comigo isso. Calma, Wagner. Eu sozinho falou comigo, né? Aí olha no espelho, aí meu camarada. Não é assim não, filhote. Calma aí. Pss, calma, Deus é contigo, rapaz. Vemos aqui, amados, a maior demonstração de que às vezes nós, um retrato, vamos dizer assim, uma demonstração, mas é um retrato também, do que quem somos nós na hora da adversidade. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo fala uma palavra que todos nós precisamos ler ela, essa passagem constantemente. Disse, olha, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele quer nos ajudar na oração. Tem coisas, amadas, que a gente não entende. O que nós temos que falar? E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas Deus, nós temos um Deus que é onisciente, conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso amanhã. Por isso que eu não preciso me preocupar com o amanhã. Eu tenho que esquecer o ontem, viver o hoje e deixar amanhã nas mãos do meu Deus, do nosso Deus. E não permitir que nada tire a nossa tranquilidade. Por que os casais brigam hoje? Porque na verdade eles não se conhecem. Sabia disso? Você perguntou? Você que é casado? Porque se você se seu cônjuge conhecesse um ao outro, eles nunca iam brigar. Eles sempre iriam saber lidar com a adversidade quando os dois iriam passar. Porque, em primeiro lugar, que os dois são a sua carne. E segundo, que quando um tem problema, o outro também vai ter problema. E por isso que brigam. Um casal que não briga é porque já se conhece. Já sabe o que se procede, o que não procede. Porque vocês estão tão medrosos. Como é que ainda não tem fé? Não tem fé. Irmãos, não existe fezinha. E nem fezão. Existe fé. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Mas eu creio. Não estou dizendo para você que você não quer crer. Até o diabo crê. Ele também crê também. A fé é diferente do crer, do acreditar. A fé, ela vai entrar numa dimensão chamada espiritual. Você vai acreditar o que Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 18. Não andamos por aquilo que se vê, mas por aquilo que não se vê. Aquilo que se vê são temporais, momentânea, vai passar. Mas aquilo que não se vê, elas são eternas. É isso que eu tenho que procurar ver, aprender hoje. Abraão aprendeu isso. Moisés aprendeu isso. Davi aprendeu isso. Grandes homens da Bíblia aprenderam isso. Não foi, talvez, eu creio que não foi de um dia para o outro, mas aprenderam sim, quando eles se depositaram a Deus, toda a sua vida a Ele. No próximo Escola Bíblica nossa agora, será um tema muito bom, chamado Crucificado com Cristo. Né? Se vocês estão perdendo aí,
vão lá na playlist e vamos colocar o nosso ponto lá na escola bíblica. E não perder esse que vai vir daqui 15 dias. Paulo falou: estou crucificado com Cristo. Olha só, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que vivo hoje na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É fé. Não existe outro meio. Você quer vencer? Então você precisa ter fé. Acreditar. Aqui esse Floriano foi lá, o mestre, Rabi, o meu cunhado está doente, quase à morte. Eu disse: eu vou curá-lo. Não precisa não. Diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Jesus elogiou. Eu nunca vi fé essa como Israel. A mulher cananeia, que também não pertencia também junto com o centurião, junto que também não pertencia também à área, né, a Israel, aquela mulher de Tiro e Sidom, ela, quando soube que Jesus estava passando naquela região, ela disse: filho da vida, tem misericórdia de mim, e Jesus não quis, passou adiante, os discípulos: moça, eu cura ela. Não, eu vim para a casa de Israel, eu sei que eu estou vindo para a casa de Israel, e adorei a Deus. Eu não posso dar os pães aos cachorrinhos. Não, Senhor, eu entendi. Eu não quero aqui pegar o pão para mim, eu só quero uma migalha daquilo que o Senhor trouxe para Israel. Uma migalhinha só, eu quero uma esmola da sua bênção. Porque eu sei, se der um pouquinho, uma esmola, a minha filha será liberta. Entendeu? Não precisa muita coisa não. Aquela mulher que estava 12 anos com aquele problema sério de hemorragia crônica. Imagina, irmãos, vocês, às vezes a mulher com 5 dias já é difícil, né? Imagina 12 anos, meu irmão. Acho que eu não tinha nem maioria do barco, porque 12 anos de DPM. Complicado, né? Não dá não, irmãos. O maior largou ela. Não dá para conviver 12 anos com a mulher em TPM, né? Bom, deixa brincadeiras em parte, vamos falar sério. 12 anos. Gastou tudo que ela tinha com os médicos. Não tinha mais o que fazer. E olha o que ela fala: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Coisa simples. Ela, eu imagino, sabe, aquela cena se filtrando no meio da multidão e foi lá e tocou na orla do manto de Cristo, e imediatamente a sua hemorragia foi estancada e ela foi curada. Tá vendo? É simples. É apenas crer, apenas acreditar. O que está faltando na gente é justamente isso. É saber que Deus tem o controle da nossa vida. Eu tenho muitas revelações, algumas delas já se cumpriram, e eu creio que algumas delas vão se cumprir ainda mais. E eu creio que todos vocês aqui também têm essas revelações de Deus. Então se guarde sobre elas. O que fez Abraão levar Isaac lá nos montes lá de Moriá foi o que ele tinha como revelação e como a palavra de Deus. Olha só. Vamos passar para outra banda. Isaac era o quê? O filho da promessa. Não era? O que Deus fala? Deus é irônico, né? Eu gosto dessa ironia de Deus. Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, leva para ser sacrificado. Abraão não se hesitou. Levou.
Ele vai lá, ele chega para os seus servos e diz: olha, eu vou aí com o garoto ali adorar o Senhor e depois nós voltaremos. Ele perguntou: não sei como, mas eu vou voltar com meu filho, porque ele é filho da promessa. E Deus não vai permitir, hipótese alguma, que o filho da promessa, que Deus não é Deus não é de duas palavras, Deus é homem de uma palavra só. Quem conhece Deus vai fazer essas loucuras. Eu fiz uma vez uma loucura assim, eu já contei para os irmãos uma vez aqui, né? Que eu saí de. Eu não vou contar tudo, eu só vou dizer como é que foi o negócio, não vou contar aqui detalhe, porque se os irmãos encontrarem detalhes, os irmãos ficam boquiabertos. Um dia eu conto. Mas eu saí, eu estava em Teófilo Otoni, era 9 horas da manhã, numa quinta-feira, meu amado. Eu apenas com 2 ou 3 reais na mão, no bolso. Não tinha mais do que isso. E Deus disse: vai embora para a sua casa em Itaguaí. Peguei a minha mala e fui embora. O percurso foi só milagre, só foi ação de Deus. Cheguei em Itaguaí no sábado, às 10 e pouca da noite. Cheguei. Passamos para outra banda. Deus disse que eu iria chegar em Itaguaí. Certo? Irmão, são 850 quilômetros. Conheço que tudinho já, irmão. Que um dia você quiser ir Teoflotone comigo, lá para até Teoflotone eu posso ir tranquilamente, que eu sei como ir. Eu vou guiar vocês numa bola de carro. Eu conheço. Vamos passar para outra banda. E eu passei para outra banda, eu obedeci a Deus. E fui. Tranquilamente. Estou vivo até hoje aqui por causa disso. Para contar essa história. Quem crê, quem conhece Deus, faz loucura. Porque Deus vai mandar ele fazer loucura. Vai fazer. Vai mandar e vai provar. Se você conhece. Então, eu queria até aconselhar meus amados irmãos, até os irmãos que estão nos ouvindo aqui. Eu não sei se tem alguém ao vivo aqui agora ou que vai me ouvir depois. Cuidado. Quando alguém perguntar: você conhece Deus? Eu conheço. Aí Deus vai usar o braço: você conhece mesmo? Vou te fazer um testinho. Vou fazer um test drive e ver se você me conhece mesmo. Vou permitir que venha uma tempestade e balança a sua vida. Deixar que o vento balançar você. Foi assim com os homens. Eu não estou pregando aqui algo muito estranho que você nunca possa ter lido. Eu creio que todo mundo que já ouviu pregar. Mas Deus é assim que faz com a gente. Ele quer nos provar. Sabe por que Deus faz isso com a gente, irmãos? Para terminarmos aqui? É porque Deus, Ele quer mostrar quem Ele é para você. Antes disso tudo, quando, no caso de Abraão, Ele preparou Abraão para isso. Abraão, por causa daquele erro dele lá com Ismael, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Deus coloca de castigo, irmãos. Deus coloca de castigo 13 anos. Por causa da besteira de Moisés, ficou 40 anos no deserto. Davi foi ungido rei de Israel. Olha que coisa, que lindo. Se fosse um de nós aqui, né, Silvio? Eis que fala contigo, te unge como pastor. Pastor, vou abrir uma igreja agora. É assim que faz, né? Já vai abrir igreja, já quer fazer isso, quer fazer aquilo, já quer pregar, já quer estar. Oh, meu irmão. Olha o problema que está arrumando. Davi foi ungido rei de Israel, lá na casa do seu pai Jessé. E Davi foi já rei? Não! Davi, ele caminhou, primeiramente, como músico para poder expulsar aqueles demônios na vida de Saul. Depois ele foi, venceu Golias,
Irmãos, para ser pastor tem que vencer Golias. Tem que vencer, tem que expulsar demônios do que está ao teu redor. Se quer ser líder, não fala pastor, não tira pastor que pega muito, né? Quer ser líder, quer estar no patamar de Deus, quer subir o patamar do Senhor. Então, primeiro vai ter que expulsar demônios. Depois vai ter que matar gigante. É um gigante para cada um de vocês. Não pensa que vocês vão ficar fora dessa, não. Depois do gigante, Davi foi rei? Não foi rei. Ao contrário, foi perseguido aproximadamente uns 10 a 12 anos. Por aí. Foi de mais de 10 anos sendo perseguido por Saul. E pensando que ele vingou-se. Não, ele teve 2 oportunidades para matar Saul. Mas nas 2 ele disse: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. E hoje está uma turma de gente querer massacrar os líderes. O seu pastor, falar mal do pastor, falar mal do seu líder. Não faça isso não, meu irmão. Aprenda com Davi. Quer subir com Deus, tem que crer que Deus ele é o Deus da sua vida. Quando eu estava fazendo um curso de liderança, o monitor, o instrutor, né, estava lá na frente, nos deu um testemunho que até hoje eu não esqueço dele. Aí tinha uma irmã na igreja demoniada. Não tem as irmãs demoniadas na igreja? Aqui não tem, nunca vai ter isso aqui não, porque se tiver, te manda embora, né? Esposa de Jesus, mas tinha lá na igreja uma irmã demoniada que estava lá perseguindo o diácono, coitado. Ah, eu quero você, eu quero você, eu quero você, não quero você, não quero você, eu quero você, não quero você. E aí o diácono correndo dela. E aí a irmãzinha endemoniada foi lá no gabinete do pastor e falou que o diácono estava dando em cima dela. O pastor não se hesitou. Sabe aquele pastor tipo Raimundo Linhares, né? O saudoso lá? Não tem papo na linha, não tem conversa. Tá excluído! O diácono não ficou revoltado. Vinha todos os cultos para a igreja. Todos os cultos. Louvava o Senhor. O pastor pegava, o pastor que o Senhor pegou, e ele, glória a Deus, aleluia. Ele contando pra gente lá essa história. Foi até que a irmãzinha demoniada, parece que aceitou Jesus, chegou para o pastor e disse: pastor, eu menti. Ao contrário, era eu que estava em cima do irmão, mas ele sempre fugiu de mim. E a minha raiva parecia aquela mulher lá do Potifar, né? Em cima de José. Mulher recalcadas, né? E aí eu menti para o senhor. E pensei que o pastor ia pedir desculpa ao diácono? Não. Continuou rolando, o bom diácono. Chegou na ceia do Senhor, que é o dia que é onde as igrejas da Assembleia de Deus se reúnem, né? Onde tem a ceia, onde tem ali o negócio de consagração e tal. A gente vai ter isso aqui ainda, em nome de Jesus, estamos caminhando, tá bom? A gente vai ter aqui a nossa ceia dessa forma, em nome de Jesus. E aí, vamos lá. Vamos agora consagrar os irmãos, diácono fulano. Vamos consagrar o irmão agora, diácono, foi dar um louco pro irmão, consagrou o irmão diácono. Porque assim começa, diácono, e assim vai subindo, né? Aí depois, quando foi a chegada da hora da ordenação ao presbitério, quem ele chama? Vem cá, meu irmão. Hoje eu vou ordenar você ao presbitério. O que nós falamos sobre fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que quiser possível de Deus tem que crer que Ele exista, que Ele é o recompensador dos que os buscam. É isso mesmo? Ele foi recompensado. E poderia se revoltar. Hoje em dia, se fizer isso, vai sair da igreja, né? Vai para outra igreja. Naquele tempo, não. Naquele tempo, você era crente. Ele valorizava o líder da igreja. E aí, ele foi recompensado. Entendeu? É fé. Irmãos, se Deus falou
que você vai crescer, é porque você vai crescer. Para terminar agora, eu prometo que eu vou terminar, me permita. Eu vou falar mais uma coisinha aqui. Por exemplo, quando você vai orar por alguém. Eu não posso deixar de falar isso, né? Aí você vai orar por alguém. Hoje eu vou adotar Mariazinha como a minha filha na fé. Eu vou orar agora e eu vou adotar a Mariazinha como fé. Não parece que a Mariazinha desanda quando você fala isso. Parece que o demônio estava com 7, mandou mais 7, aí você continua orando, ele manda mais 7, e vai aumentando de 7 em 7, e você vai orando, 7 vai orando mais 7. Parece que a irmã Mariazinha já está com uma legião de demônios sobre ela já. E aí a pessoa fala assim, poxa vida, eu estava orando pela Mariazinha, não vou orar mais não, tudo que o diabo queria é isso. Cadê a fé? Não, agora mesmo que Mariazinha vai ficar liberta, eu não vou parar. A briga! Quer brigar, Satanás? Não tem problema. Eu conheço meu Deus. Eu sei o que ele pode fazer. E todo o poder foi lhe dado no céu e também aqui nesta terra. Então não tem poder sobre Mariazinha. E aí continua orando. Aí Deus vai fazer o quê? Salva Mariazinha. Não é por causa da Mariazinha, mas por causa da sua fé. Vamos passar para outra banda, amados. Eu sei que às vezes é difícil. Nós, né, vou dizer assim, entendemos isso na prática. Na teoria, teologicamente falando, é muito simples. Você senta numa cadeira dessa, aí assiste uma aula de teologia, que bênção, né? Mas quando chega na hora da prova, não tem na hora da prova? Lembra da escola? A hora da prova? E aí o bicho pegava, né? Aí eu chegava na prova e ficava reprovado porque eu não estudei, porque eu não dei muita importância no que eu escutava, porque não é somente escrever ou prestar atenção no que está escrito no quadro, é você escutar. Eu tinha um professor, não sei se ele está vivo ainda, não lembro, muitos anos já passou isso já, né? Chamado Wildney. Que professor? Eu nunca vi um professor igual esse na minha vida. Não sei se os irmãos já viram. O professor é o seguinte, ele não carregava um caderno na mão. Chegava sem caderno, chegava sem livro para dar aula. E assim que era a aula dele. Por exemplo, vamos dizer aqui que a irmã Vânia seja uma das alunas. Vânia, aonde eu parei na aula passada? Ah, professor, você parou nisso aqui. Continuamos, vamos lá. E ditava. Impressionante. E assim, é uma matéria que ele era, na época, ciências biológicas, lembra disso? Não tem mais isso mais não, né? Mudou tudo. Não existe mais, né? Agora inventaram uma série de negócios aí. E nunca fiquei reprovado, e nem recuperação em ciência. Porque ele conversava e nós prestávamos atenção. Então está na hora da gente mudar o 2025 nosso. Tá bom? Está na hora de mudar isso. Crer mais em Deus, acreditar mais no que Deus falou. Ouviu a palavra? Bota em prática. E vocês vão ver Deus glorificando o seu nome na vida de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos fazer o som nessa noite? Aplauda aí.